Começa agora o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, aqui na sua rádio UFSCar. Olá, amigos da Vila Prado, aqui é o professor Toninho e esse é o programa Viva a Vila, um programa do Instituto de Cultura e Memória da Vila Prado, professor José do Prado Martins. Nessa oportunidade, estamos trazendo aqui um amigo, o professor, escritor e jornalista Glauco Keller Vilas Boas. Esse sobrenome é muito sugestivo, né? Vilas Boas. Me lembro os sertanistas, né? Tudo bem com você? Oi, Toninho. Bom demais estar aqui contigo, com os ouvintes da Rádio Fiscar, do programa Viva a Vila. Pois é, você sabe que eu assino Glauco Keller, né? É o sobrenome da minha mãe. Mas isso é relativamente recente. Durante muito tempo eu assinei Glauco Vilas Boas. E aí eu já vou começar contando uma história rápida para você. Há alguns anos eu estava dando aula dentro da sala de aula, sem celular, sem nada, eu nem me lembro se tinha celular, e havia um cartunista muito conhecido, criador do Geraldinho, do Geraldão, chamado Glauco Vilas Boas. E ele foi assassinado. E confundiram comigo. Chegaram a ligar para minha mãe, perguntando o que tinha acontecido. Não foi, foram várias pessoas, amigos, ficaram muito preocupados. Eu estava dentro de uma sala de aula em Araraquara. Quando eu cheguei, eu me lembro, eu fui recebido por um querido amigo, professor de literatura, o professor Itapê, que falou: hoje de manhã você morreu por alguns minutos. E desde então eu acabei mudando para Glauco Keller, mas o meu pai era primo dos sertanistas. Então, Glauco, eu tenho como amigo, antes mesmo de conhecê-lo pessoalmente, como eu estava dizendo aqui anteriormente, desde os tempos que você tinha o programa Mata Burro, né, na extinta rádio USP. E foi aí que eu me inspirei para entrar como programador de rádio. Pronto. E agora estamos juntos, né, na mesma rádio, né, como programador da Rádio Fiscar. Eu tenho muito orgulho. Já 10 anos já que eu sou programador da Rádio Fiscar. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, Glauco, a sua biografia, né, a sua formação, etc., se for possível, o nosso público conhecê-lo melhor. Toninho, eu estudei a minha vida toda em escola pública, né? Eu sou nascido aqui na cidade de São Carlos, né? E passei minha infância e minha adolescência na rua Ana Prado, né? Então a minha trajetória como criança e como adolescente, ela passa diretamente pela Vila Prado, os meus amigos, as minhas histórias, que inclusive se refletem e reaparecem, né? Na minha escrita também, né? Eu estudei inicialmente no Eugênio Franco, né? Na época, o Eugênio Franco era até a oitava série, né? Hoje, nono ano. Depois eu me transferi para o Álvaro Guião, eu fiz o ensino médio lá. E de lá eu fui para a Unesp de Araraquara. Eu passei no vestibular para letras, fui fazer Unesp. Depois, nesse interim, eu comecei a dar aula, né? E não parei mais, né? Depois eu me formei em jornalismo, fiz uma especialização em psicopedagogia, mas nunca atuei, né? E sempre me encantei pela rádio. Hoje eu, eu faço pós-graduação, faço mestrado em educação na UFSCar, né? E tenho, como você bem destacou, né? Um programa aqui mesmo na casa, né? Chamado Subtexto, que vai ao ar aos sábados às 3 da tarde, em que eu entrevisto basicamente escritores, pessoas ligadas à escrita, à literatura, a agentes culturais, às artes de maneira geral. É um prazer estar aqui contigo dividindo esse espaço, né? E o antigo Mataburro, né, na Rádio USP, ele surge porque eu comecei a trabalhar no Colégio Interativo no ano de 1999, né? O Interativo surge em 98, em 99 eu entrei. E aí eu recebi um convite do professor Seba
saudoso professor Seba, né, que foi diretor da FESC, uma pessoa muito querida, né, nos deixou precocemente. E lá nós começamos a fazer um programa bem divertido, assim, voltado para vestibulandos, voltado para alunos, né, que iam prestar vestibular. E esse programa ele durou na Rádio USP em torno de 6 anos. E depois a parceria da Fundação Teodoreto Souto com a Rádio USP terminou. A fundação assumiu a 102,1, a rádio universitária, né? E o programa lá virou o programa Alternativa A. Mas como você destacou, né, o Mataburro nunca saiu de mim, né? Tanto que o meu primeiro livro de crônicas se chama Mataburro, em homenagem ao programa. Mas fala um pouquinho sobre a Vila Prado, Glauco, a sua experiência com a vila, alguma particularidade que você tenha na Vila Prado. Você lembra de algum personagem, assim, cara, que tenha marcado a sua época no bairro? Ah, são vários, né, Toninho? Eu cheguei a Vila Prado, eu tinha quatro, 4 anos e saí aos 22, então foram 18 anos, ou seja, praticamente toda a minha infância e adolescência. Eu morava na Prado e ali nós jogávamos muito futebol na rua. Me lembro das mães bravas, 8, 9, 10 da noite, chamando a gente para entrar e tomar banho e a gente jogando. Tinha muito buraco na rua, muita poça d'água, a gente vivia sujo, né? Ou a gente usava na época, não tinha muito dinheiro, né, Toninho? Não que tenha agora, mas na época era tudo muito difícil, né? Então era mesmo tênis. Eu me lembro, por exemplo, de recortar caixa de papelão para fazer a palmilha, porque o tênis estava furado e machucava o pé no asfalto, né? E dali saíram das ruas, né? Vários jogadores de futebol mesmo. Então, por exemplo, ali eu tenho um amigo pessoal, o Osmar Genovese Neto, foi jogador do Corinthians, foi jogador do São Paulo, fez carreira em Portugal. O Luiz Fernando Santos, que hoje é preparador de goleiros do Corinthians e também era da nossa turminha ali. E sem contar, assim, as idas ao Luizão para assistir aos jogos do Grêmio São Carlense, né? Principalmente quando chegou a primeira divisão pra gente, que era criança, que era adolescente, era maravilhoso, né? Aquele icônico gol do Roberto Bionico, em que o Grêmio sobe para a divisão intermediária, né? Embaixo de chuva. Muitas vezes eu, meu irmão e os meus amigos pulando os muros do Luizão para ir nadar na, nas piscinas ali atrás dos gols, né? E aí você falou em personagens, eu me lembro de vários, assim, né? O Tarzan, que figura o Tarzan, né? Eu nunca mais vi. O Jota, do Bar do Jota, na esquina da Travessa 3. O Paulo Boca, que tá lá até hoje, né? Irmão do Ligado ali, a banca, La Banca, né? Poxa vida, né? E tantas pessoas muito muito queridas assim que me habitam, como disse o Mário Quintana, viu, Toninho, certa vez perguntaram para ele, um jornalista perguntou para ele, você sabe que vão demolir a casa que você nasceu? E ele respondeu, eu sempre morei em mim mesmo, né? Olha que bonito, né? Então acho que a gente leva aquilo que a gente construiu com a gente, né? Muito bom. E a literatura? Quando você se despertou, assim, pela literatura, Glauco? Desde criança, suponho, né? Desde criança, Toninho, eu acho que hoje eu leio mais do que eu lia antes, né? Até porque a leitura ela se tornou de certa forma minha profissão também, né? Mas desde criança eu me interessei. eh, Acho que a leitura ela passa a ser algo mais presente na minha vida com a saudosa coleção Vagalume no ensino fundamental, né? E hoje ainda conversava com a minha esposa sobre a coleção Vagalume, né? Que maravilha que foi, né? A coleção Para Gostar de Ler também, né? E aí, quando eu estava no primeiro ano, eu escrevi uma redação sobre uma história que o meu pai havia me contado e a minha professora, professora Wanda, muito querida também, de língua portuguesa, me chamou e perguntou se de fato eu que tinha escrito aquela redação. E eu falei que sim. Ela falou: foi você mesmo?
porque ela me perguntou: "Você não copiou isso?" Eu falei: "Não". E aí ela inscreveu a minha redação em um concurso e eu ganhei. E aí eu estava no primeiro ano do ensino médio. E aí eu percebi que a escrita, a literatura seriam de fato o meu caminho, né? Tanto que eu terminei o terceiro ano, prestei vestibular, passei direto, fui para Araraquara, fui fazer o Unesp, e aí as letras nunca mais foram embora. Por aí a gente tem a noção da importância que tem o professor, né, na vida do aluno. Infelizmente, eu sinto que o professor, por ser pela carga horária, eu falo de escola pública, né, carga horária, etcétera, agora o professor também não tem muita autonomia, né, para definir o que ele quer ensinar. Eu acho que isso você percebe que os jovens, você como professor percebe que os jovens estão se afastando dos livros, da leitura, ou como funciona isso? Existe um espaço para que o professor possa incentivar os alunos à leitura? Como é que você vê essa questão? Olha, Toninho, eu não sei se eu vejo com otimismo, mas eu acredito que no momento em que eu deixar de acreditar, eu vou parar de dar aula, né? E assim, é claro que o celular hoje, ele substitui tudo, não simplesmente o livro, né? Mas o livro também. E agora, eu olhando para minha infância, para minha adolescência, eu não sei se eu posso dizer que nós líamos mais do que o jovem hoje. Eu acho que o jovem hoje ele até lê bastante, mas sem a estrutura narrativa, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, quantos memes, quantos tweets, quantas postagens um jovem de primeiro ano do ensino médio, de segundo lê, no final do dia a gente vai ter 10, 15 páginas lidas, né? Mas obviamente que aquilo não tem uma narrativa, a atenção concentrada não é em um foco especificamente, né? Mas nos últimos anos, Toninho, e aí eu falo pós-pandemia, eu sinto que existe um movimento de retomada do livro, um movimento de retomada da leitura, e assim, dentro da sala de aula, em especial pelas meninas. Eu percebo que as meninas, elas leem mais do que os meninos. Historicamente, os meninos têm mais interesse por atividades físicas, por, por jogos, né, de computador, videogame, não simplesmente por conta do celular, mas ainda assim eu vejo hoje uma produção literária voltada para esse público e atingindo esse público. Eu não sei se daqui a 5, 6, 7, 10 anos essa tendência vai se confirmar, mas eu sinto isso de forma bastante clara, assim. Acho que o celular puxou o elástico, esticou o elástico e agora está havendo um equilíbrio maior, assim, um interesse maior pela leitura. Ah, isso é muito bom, né. Mas você vê uma correspondência, assim, de nível de consciência social maior da parte dos jovens? Os jovens hoje em dia têm uma consciência social mais aguçada do que há uns tempos atrás? Eu acho que do que alguns tempos atrás, sim, Toninho. Eu acho que hoje a gente tem, por exemplo, uma preocupação com o meio ambiente. Se por um acaso na minha casa eu deixar a torneira aberta, a minha filha, e hoje a minha filha tem 17 anos, mas a minha filha, quando ela tinha 7, ela ia ficar brava comigo. Eu deixei a torneira aberta. Se eu deixasse uma luz acesa e aquela luz não estivesse sendo utilizada, ela, enquanto criança, ia me falar: olha, você está gastando energia elétrica à toa, então é preciso desligar. Além de fatores sociais, né? Que você bem destacou. Então, existem discussões acerca de certos preconceitos que a minha geração não teve na escola, né? Como misoginia, como racismo, né? A figura do negro dentro da literatura nos era dada de uma maneira muitas vezes preconceituosa, excludente, e hoje não mais. O próprio etarismo.
Hoje existe uma consciência maior do jovem nesse sentido, né? A utilização ou não de determinados termos que possam ser vistos como preconceituosos, né? Então, acho que, embora, é claro, nós tenhamos eh, muitas críticas em relação a algumas práticas, como todo jovem vai sempre sofrer, né? A minha geração sofreu, a sua sofreu. Eu vejo melhoras no sentido de percepção da sociedade em relação à igualdade, a questões voltadas para acúmulo de riquezas, enfim, eu tenho uma visão positiva em relação a isso. Isso significa que a leitura também, além de levar uma consciência social mais aguçada, consequentemente leva também uma consciência política, suponho, né? Você percebe algum interesse do jovem em relação à política? Eu sinto assim, Toninho, eu trabalho com o público, são alunos basicamente de ensino médio, né? E assim, a gente tem nichos, né? Então, você tem lá os alunos que, em geral, se interessam mais pelas letras, pela história, pela filosofia. Você percebe o interesse em política, claro. Mas eu sinto também que esse interesse ele é mais aguçado um pouco mais tarde hoje, talvez com 19, 20, 21, 22 anos, né? Acho que dentro da universidade essa percepção política ela passa a ser mais evidente. Já tivemos há alguns anos, né, Toninho, uma tentativa, principalmente de uma direita que, que esteve no poder e que tentou de todas as maneiras, né, massacrar instituições, descredibilizar o processo democrático, né? E isso fez muito mal para a nossa sociedade, né? Principalmente porque houve uma tentativa de desvalorização do conhecimento, né? O livro não serve para nada, estudar não serve para nada, é possível eu ficar rico, eu ganhar dinheiro sem precisar estudar, né? E nós, professores, fomos uma barreira, né? Fizemos uma trincheira de resistência dentro da sala de aula para mostrar que aquilo não era mais uma das fake news, não era verdade, né? Então eu sinto de verdade que a pior parte da tempestade passou. O interessante, Glauco, é que os alunos percebem, né? Quando você trabalha com carinho, com amor com eles, não só não só pelo salário, né? Mas que eles percebem que você realmente está interessado na formação deles, eles se tornam amigos para sempre, né? Você já lecionou para mais de uma geração, suponho, né? E você sente esse retorno? Eu sinto, Toninho, e é muito gratificante, né? Hoje eu dou aula para filhos de ex-alunos, né? E isso é muito, muito legal, né? Muito, muito bacana, né? E isso que você destacou, eu acho essencial na figura do professor, que é mostrar que você está interessado na formação do aluno, não simplesmente na matéria, né? No Exatamente conteúdo, assim. né? Eu agi toda a minha carreira no magistério foi assim, pensando não na matéria, mas no aluno em si, né, como um todo. E essa coisa do seu programa, o subtexto, que eu acho muito interessante, eu até aconselharia aos nossos ouvintes para que ouçam e vejam o seu programa, porque ali aquilo é uma escola de literatura. Aqueles que pretendem serem escritores, por favor, gente, ouçam, assistam ao programa do Glauco, vocês terão aulas sobre literatura, com certeza. Eu andei vendo uns programas seus, aliás, eu acompanho sempre. E a impressão que dá é essa, viu? Os autores começam a explicar, né, como foi o processo, então, enfim, acaba se tornando uma aula, né? Não é assim, Glauco? É isso, Toninho. E a gente percebe que, de fato, a literatura é a mais acessível das artes, né? A mais próxima das artes. A gente faz com um pedaço de papel e uma caneta e que qualquer um pode escrever, né? Que é um processo de desenvolvimento, né? Uma professora da Federal nos disse exatamente isso, que todos nós somos escritores em potencial, né? Qualquer coisa que você esteja escrevendo é uma forma já de escrita e que
isso nos potencializa, a qualquer um de nós, a ser um escritor, né, desde que você focalize naquilo, né, que você trate a literatura com mais ênfase. Então, acho que você acha que isso é fato? Eu concordo contigo e concordo com a professora também, viu, Toninho? Eu acho que é isso. Acho que Qual é o nome dela agora, mas assim, durante uma aula ela nos disse isso. todos nós certamente somos escritores, né? Alguns nos tornamos escritores profissionais, outros não, né? Mas a escrita perpassa as nossas vidas. Glauco, infelizmente nosso tempo está terminando. Eu gostaria que você desse aí uma palavrinha final aos nossos vilapradenses, por favor. Bom, primeiramente queria agradecer a você, Toninho. Que prazer estar aqui no Viva Vila. Que prazer estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho da Vila Prado, né? Para os ouvintes da Rádio Fiscar, não só da Vila Prado, né? É, é um beijo no coração dos vilapradenses, né? A Vila Prado nasce com uma característica muito popular, né? A antiga Vila dos Índios, né? Olha que bonito isso, né? Hoje olhando para trás, né? Quem morava para cima da linha férrea, né? E hoje a gente brinca, como fala o professor White, né? Que São Carlos faz parte da grande Vila Prado. No fundo, essa história de enredo, no fundo, era uma luta de classes aí, meio que Isso, muito evidente muito hoje, né? evidente. Mas é isso, eu quero agradecer a sua presença, Glauco, e com certeza nós nos encontraremos novamente aqui na Rádio Fiscar, né, em outras oportunidades. É isso, queridos ouvintes, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.